Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a esse ambiente virtual, né? A gente trabalhando aqui pelo Google Meet nesse sábado à noite. Mandar um abraço aí para Raquel, Rachel. Rachel ou Raquel, não sei se a pronúncia está correta, mas mandar um abraço para você e boa recuperação, tá? Obrigada, viu, Igor? Boa noite, pessoal. É Raquel. Raquel, pronto. Pronto, Raquel, então. Obrigado demais pela presença, tá, Raquel? E que você se recupere o quanto antes aí desse vírus terrível aí que tem nos assolado durante esses anos, né? Mas tenho fé e certeza que em breve você vai estar pronta e recuperada, tá certo? Obrigada. E é isso, né? A Raquel, apesar de estar aí com essa situação, está aqui no sábado à noite, né? Acompanhando a gente, acompanhando o Albert Camus, né? Fico feliz demais, tanto pela presença dela como pela presença de todos vocês, né? Bom, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode dizer aqui, antes de começar uma apresentação de vídeo, uma apresentação de slide, alguma coisa do tipo, ou de texto, alguma coisa em relação, é falar sobre o Camus, né? Mas não dando aquelas introduções biográficas que a gente está cansado de repetir, né? Aquela introdução que vocês, inclusive, podem acompanhar minicursos introdutórios lá no canal do GEAC, no YouTube, né? Não se trata disso, mas do real motivo de estarmos aqui, né? Nós estamos no ano de 2022 e nós temos que lembrar, né, que essa obra que nós vamos analisar hoje, começamos a analisar hoje, o mito de Sísifo, ela foi escrita há 80 anos atrás, né? A gente acredita que 80 anos pode ser uma coisa muito distante, né? Mas para o tempo, para a história, né, 80 anos é bem ali, né? E o que é mais curioso de nós notarmos nessa passagem de tempo de 80 anos é que o Camus, quando escreve o mito de Sísifo em 1942, ele está lidando com nazistas, né, que ali estão em solo francês e que, inclusive, né, não autorizam que o seu livro, O Mito de Sísifo, seja publicado em totalidade. O que é que eu digo com isso? Os censores nazistas, em primeiro momento, não permitem que o Mito de Sísifo receba o apêndice sobre o estudo que o Camus faz sobre o Kafka, né, intitulado A Esperança, o Absurdo e a Esperança na Obra de Franz Kafka. Né? O Camus escreve esse apêndice e os censores nazistas não permitem que em solo ocupado pelo Terceiro Reich, né, exista um tipo de falar bem, por assim dizer, de um autor judeu, né, como Kafka. Mesmo assim, né, o Camus retira o apêndice para que o livro seja publicado, né, mas assim que a guerra termina e os nazistas saem do solo francês, né, há uma nova edição de O Mito de Sísifo, agora completo com esse apêndice, que é a edição que nós temos hoje, né? Se vocês forem em qualquer livraria, né, vocês vão verificar lá que a edição contém o apêndice do estudo sobre Franz Kafka. Então, temos primeiro que falar sobre isso. 80 anos depois dessa publicação do Mito de Sísifo, onde nós estamos? Em um Brasil assolado de neonazistas, né? Estamos acossados pelo neonazismo. Não só o Brasil, mas muitos locais da Europa, dos Estados Unidos, né? Essa febre aí que foi, nesses últimos 4, 5 anos, essa crescente da chamada extrema-direita, né, o fascismo, né? Movimento esse que ressurge na década de 70, né, com muita força na Europa, e agora ganha espaços políticos importantes, inclusive na Alemanha. Então, a gente olha para o momento em que o mito de Sísifo foi escrito, em 1942, em uma guerra, e observa também o momento agora em que ele completa 80 anos, também com
com movimentos neonazistas, fascistas, né, aparecendo em ambos os lados, né, em ambos os flancos. Basta a gente refletir que, recentemente, a própria França, né, teve um segundo turno com uma candidata de extrema-direita, né, Marine Le Pen, né, para vocês verificarem o quanto isso e aí eu vou utilizar a palavra de uma maneira extremamente informal, o quanto isso é absurdo, né? Mas, enfim, sigamos. E aí sim a gente agora começa definitivamente o que a gente vai falar aqui no nosso curso, ok? Vou começar com a introdução, com a apresentação em si. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Bom, acho que vocês já estão verificando aí a apresentação, correto? Acredito que sim. É isso, mito. Perfeito, obrigado, viu? É isso, mito de Sísifo, de Albert Camus, né? Interpretações. A vida vale ou não a pena ser vivida, né? Essa é a frase que define, de certa forma, como a obra nos é apresentada logo de início, logo assim, de primeiro momento, ela nos é apresentada com essa pergunta, que parece ser muito simples, né? A vida vale ou não a pena ser vivida, né? É uma pergunta simples, né? Ela não é complexa, ela não tem nenhum tipo de palavras difíceis de compreender, mas é extremamente difícil de ser respondida, né? Estamos iniciando hoje, no dia 18 de junho, né? E vamos até amanhã, dia 19, sempre começando às 8 horas, e aí a gente segue até umas 9h30, se der alguma esticada de conteúdo, a gente segue até às 10, né? Meu nome é Igor Pontes, né? Eu sou membro fundador do GEAC. GEAC é o Grupo de Estudos em Albert Camus. Nós iniciamos essa trajetória, jornada, em maio de 2011. Lá se vai mais de uma década, trabalhando com o nome do Camus nacionalmente e internacionalmente até. Nós temos vários contatos, né? Na América do Sul, na Europa, e a gente tenta sempre trazer para vocês, sejam minicursos, sejam apresentações. Nós temos as reuniões tradicionais, né, que ocorrem às quintas-feiras, com temáticas. Atualmente, na temporada 2022, a gente está vendo toda a obra do Camus, resumida, né, da primeira obra até a última obra. E na próxima temporada, isso aí eu já adianto aqui para vocês, exclusivo, né, a temporada 2023 vai ter Camus dialogando com filósofos, né? Então a gente vai ter o diálogo do Camus com Santo Agostinho, vai ter o diálogo do Camus com Hegel, vai ter o diálogo do Camus com Kant, vai ter diálogo com o Camus com vários e vários nomes, Platão, Aristóteles, né? Todos os nomes importantes no que se refere, obviamente, à filosofia do Camus, né? A gente não vai fazer aqui um Camus e algum filósofo que não tem uma relação muito estreita com ele, né? A gente vai trazer os filósofos que o Camus citou, leu, criticou, pesquisou, citou em algum trabalho, em algum diário, algum texto, alguma coisa do tipo. É isso que a gente vai fazer na temporada 2023, vocês são os primeiros a saber disso, ok? Dito isso, vamos lá, né? Como é que a gente vai proceder, né, nesses 2 dias, né? A gente vai separar esses 2 dias para falar sobre aspectos centrais da obra e as suas interpretações, né? Primeiramente, a gente vai demonstrar as interpretações de alguns nomes em relação à obra O Mito de Sísifo, né, que vai ser hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre o mito de Sísifo, o mito em si, né, e as interpretações. Né? E amanhã a gente vai fazer uma análise sobre a obra. Né? A gente não vai se debruçar sobre o mito de Sísifo, mas sobre a obra O Mito de Sísifo. Né? Hoje a gente vai ficar sobre as interpretações de alguns autores, né? A saber, Jean Paul Sartre, Manuel da Costa Pinto
e a Cast, que é uma psicóloga junguiana, e amanhã a gente vai ficar mais com a obra mesmo, né? Isso não quer dizer que hoje a gente não fale sobre a obra, mas amanhã especificamente sobre isso. Os tópicos para discussão, né? O que a gente vai aprender nesses dias? Basicamente, o que a gente vai aprender é a interpretação dos nomes consagrados em relação ao ensaio, esses 3 nomes que eu citei, né? Quem foi o Sísifo, né? A gente vai observar a história que todo mundo repete, né? O mito de Sísifo ele tem algumas variações, né? Mas ele tem uma história central, que é o chamado moral da história, por assim dizer, né, que todo mundo conhece, que é o que o Homero fala na Odisseia. Mas aqui a gente vai ver quem foi o Sísifo. A gente vai apresentar um vídeo aqui, muito interessante, de um canal chamado Mitologia em Quadrinhos, mostrando quem foi o Sísifo e por que ele foi castigado dessa maneira tão perversa, né? Porque quando a gente observa a história do Sísifo e ver que ele foi castigado a rolar uma pedra até o cume, e lá a pedra cai de volta, você pensa, o que essa criatura fez, né, de tão desumano, de tão cruel, de tão perverso, né, para merecer um castigo desses? Segundo o qual, o próprio Camus fala no ensaio, é um castigo pior do que a morte, né? Acho que tem alguém entrando aqui. Mais uma pessoa entrando, seja bem-vinda, acredito que seja a Jael. Seja bem-vinda, Jael. Pronto, está participando aqui também com a gente. Bom, então a gente vai apresentar quem foi o Sísifo, né? A variação, o mito mais comum, por assim dizer, né? Sem entrar muito em desdobramentos de variações, né? E depois nós vamos estudar a estrutura do ensaio e a importância para o restante do pensamento camisiano. O que é importante a gente já falar agora, né? O mito de Sísifo está inserido em um ciclo, em uma trilogia, em um conjunto de obras chamado Ciclo do Absurdo. Quando a gente fala que está inserido no ciclo do absurdo, é porque o próprio autor designa assim, no sentido de que quer que as pessoas, e aí as pessoas que eu falo sou eu, você, trabalhador da fábrica, qualquer pessoa que seja, ele não fala para acadêmicos, ele não fala para intelectuais, ele não fala para a igreja, ele não fala para o partido. Camus escreve para o trabalhador, escreve para a dona de casa, escreve para a pessoa comum. Ele acredita, Camus, que aí moram os grandes problemas e é aí que a gente tem que, de fato, ser inserido, né? Que a filosofia deve estar aí, né? Diante dessa questão, né, vocês vão perceber, por exemplo, que as primeiras páginas do mito de Sísifo serão muito comuns. E aí, por que eu falo muito comum? Muito comuns, né? São páginas comuns. Porque elas são páginas cotidianas, elas são páginas que falam da rotina. Nesse sentido, né, como eu posso dizer, pode falar, Otacílio. Razão pela qual a obra dele é um ensaio, né? O ensaio é um estilo literário que é exatamente dessa forma. É isso? Perfeito, Otacílio, exatamente isso. Você antecipou o que a gente vai falar aqui quando o Manuel da Costa Pinto faz a análise sobre a razão e o motivo pelo qual o Camus escolhe o ensaio e não o tratado, né? Então você brilhantemente antecipou aí, Otacílio. De fato, né? Por isso que o Camus escolhe o ensaio como sendo o gênero literário, né, em que ele vai debruçar suas ideias mais profundas sobre o absurdo. Né? Perfeito, Otacílio, isso mesmo. E aí, o que a gente pode adicionar nesse momento? Nós verificamos que o ciclo do absurdo é composto de 3 momentos
de gênero, a saber, o estrangeiro como um gênero da literatura, o mito de Sísifo como um gênero do ensaio literário ou ensaio de ideias, ensaio filosófico. O próprio Camus, nos seus diários, vai dizer que só fez um livro de filosofia, que foi um ensaio de ideias, chamado Mito de Sísifo. E aí, depois eu falo a razão e o motivo, porque os outros ensaios que o Camus tem são poéticos, e o mais polêmico de todos, né, que é o do Homem Revoltado, é um ensaio histórico, com elementos de história e literatura. História-arte, história e literatura e por aí vai. Então, o Camus acredita que só fez um livro de filosofia, que é o Mito de Sísifo. Porém, quando nós nos debruçamos inteiramente sobre a obra camusiana, nós percebemos que, na verdade, Camus fez filosofia em todas as suas obras, a saber, né, como ele fala no próprio diário, se queres filosofar, escreva romances. Então, a gente tem essa perspectiva, que é bem diferente de uma certa tradição da filosofia, em que vai eleger o texto de filosofia não como um ensaio propriamente, mas como um tratado de filosofia, um tratado filosófico. Modelos estes que a gente percebe hoje bem amarrados, né? Que a ABNT aqui no Brasil sabe muito bem como amarrar, né? Em que a gente percebe que quem escreve filosofia é muito mais técnico do que propriamente um filósofo, a nível acadêmico. Camus, quando escreve o Mito de Sísifo, ele não é técnico, porque o ensaio permite a liberdade de escrita. Resumindo, se o Camus fosse escrever aos moldes da ABNT, certamente este seria um livro um tanto quanto mais complicado, né, de se conhecer, né, de se ler. Né? Mas é justamente por isso que ele escreve um ensaio, e em último momento o Camus também escreve uma peça de teatro chamada Calígula, seguida de O Equívoco, ou O Mal Entendido. Né? Essas três obras, né, configuram o que nós chamamos de ciclo do absurdo, com as seguintes personagens: Meursault, em O Estrangeiro, Sísifo, no Mito de Sísifo, Calígula, em Calígula, e o João, ou Ian, né, em O Mal Entendido. E aí eu só explico rapidamente o que é essa peça. Calígula é uma peça grande, longa, a melhor peça que o Camus fez na vida dele, né? E aí ele coloca, seguido do Calígula, uma peça pequena, de 3 atos, chamada O Mal Entendido. Então, ela é bem rápida, né? Quem tiver curiosidade aí de saber mais sobre ela na internet, a gente tem alguns conteúdos sobre, né? Mas ela é bem interessante nesse sentido. Ela é rápida e ela fecha definitivamente o ciclo do absurdo. Depois disso, o Camus já passa para um novo tópico, que é a revolta. Né? Mas isso é coisa para uma próxima reunião, um próximo grupo, né? Que a gente possa desenvolver isso, ok? Bom, o ensaio Mito de Sísifo é um ensaio acerca do absurdo. O absurdo se apresenta para Camus como o grande primeiro problema filosófico dele, junto com o problema do mal. Né? O problema do mal é um problema que o Camus verifica ainda na juventude, é um problema que vai ser discutido e refletido, mas ainda não propriamente o absurdo o é. E aí é curioso isso. Por quê? Muitos comentadores, pesquisadores, né, vão falar que o absurdo está presente na obra do Camus desde o primeiro momento. Pela forma, pela escrita, pelo jeito como o Camus
concatena suas ideias, Camus começa a escrever em 32, né? Começa a rabiscar uns textos, umas coisinhas e tal, etc. Quando ele inicia sua vida literária, ali por volta de 35, 36, 37, oficialmente, né, por assim dizer, nós temos os primeiros momentos, as primeiras fagulhas do que viria a ser esse tal de absurdo. É justamente por isso que em 38 e 39 o Camus abandona um projeto chamado A Morte Feliz. Nesse texto, que serve de base para o estrangeiro, o Camus tem uma certa ambição, apresentar esse conceito, esse sentimento, essa palavra, essa noção que se chama absurdo. Camus ainda não tem definitivamente a ideia central em relação a isso, mas ele quer, de alguma maneira, né, falar sobre esses temas: finitude, morte, falta de sentido na vida, suicídio. Todos esses temas aparecem para o Camus nesse momento, da década de 30 para a década de 40, culminam em um momento, em um auge, que é a Segunda Guerra Mundial. Em definitivo, a gente observa como o Camus, em seus diários, nas suas peças e até mesmo nos seus escritos, observa o fenômeno da guerra como uma profunda irracionalidade. Essa profunda irracionalidade que o Camus nos mostra através da guerra é, de certa forma, um absurdo. Diante disso, né, o Camus faz uma análise acerca do absurdo e do suicídio e da falta de sentido que a vida tem. Isso vai muito, não só da experiência de momento que o Camus tem, como também os escritos tão profundamente ali acertados e entranhados no Camus que tem do Nietzsche, né? O Camus inicia o livro, né, O Mito de Sísifo, com um alerta que diz: as páginas que se seguem tratam de uma sensibilidade absurda que podemos encontrar esparsa no século, e não de uma filosofia absurda que o nosso tempo, para dizer com propriedade, não conheceu. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar que o Camus é um absurdista, que o Camus tem a filosofia do absurdo, né? Isso não é verdadeiro, né? O Camus nunca se debruçou sobre uma filosofia do absurdo. O Camus, ele nunca quis ser uma espécie de teórico do absurdo, né? O mito de Sísifo em si é uma enumeração de um sentimento, uma demonstração de um sentimento e de como filósofos e movimentos tentaram, de alguma maneira, responder ao absurdo. Basicamente é isso o que o mito de Sísifo se propõe. Para além dessas coisas, é a apresentação de um pensamento que vai ter como finalidade o enfrentamento ao absurdo. Em outras palavras, o Camus vai fazer com que nós sejamos conscientes de nossa condição. Por isso, a escolha do mito
de Sísifo. Sísifo é consciente da sua condição no inferno. Sísifo não é um coitadinho. Sísifo sabe por que está lá. Ele sabe por que ele está sendo castigado. E o que o Camus acha mais interessante nesse mito, nesse arquétipo, nessa figura, é que é preciso imaginar Sísifo feliz. Essa é a grande frase que termina, né, o ensaio. Mas, de fato, é. Porque a condição em que Sísifo está imposto ali não é injusta, não é erro. Por isso é preciso imaginar Sísifo feliz. Porque ele sabe, ele tem consciência do que ele fez. Ele tem plena consciência de que ele enganou os deuses. Ele tem plena consciência de que ele enganou a morte 2 vezes. Ele tem plena consciência de que foi feliz. Porque viveu. Viveu ao seu modo, à sua maneira, né? E tudo mais. A grande vontade, por assim dizer, que o Camus tem em pôr Sísifo como um mito principal do seu primeiro ciclo, é que essa também é a vontade de Camus. Sísifo e Camus são parecidos nesse sentido. A vontade de viver de Camus é tão grande quanto a vontade de viver de Sísifo. Né? E aí, quando ele relata aqui, né, que é uma sensibilidade absurda, é muito importante a gente destacar para vocês aqui nesse momento que quando o Camus fala em sensibilidade, ele está falando de sensações, do sensível. Isso é filosofia pura. Isso é filosofia antiga. Diante disso, né, não dá para classificar o absurdo como uma filosofia técnica, uma filosofia teórica, técnica, temporal, moderna, contemporânea. E o Camus continua. E então, de uma honestidade elementar, enfatizar, logo de início, o que elas devem a certos espíritos contemporâneos. Minha intenção não é nem de longe ocultar este fato, tanto que eles serão citados e comentados ao longo de toda a obra. Camus não é original ao falar sobre o absurdo. Camus não é original ao falar sobre esse tema. Ele próprio sabe disso. É aqui que mora, primeiro, uma crítica que o Jean-Paul Sartre faz ao mito de Sísifo, em 1943, que é o que a gente vai verificar daqui a pouco, né? Mas o Camus sabe disso. Né? O Camus sabe que não está sendo original. Né? Mas é importantíssimo que o Camus imprima o seu pensamento, as suas ideias sobre o que ele acha do absurdo, para que aqui ele possa fundar, né, um pensamento. Não é uma escola, não é uma tradição, é um pensamento acerca da condição humana, da existência finita. Para terminar, o Camus fala, mas vale a pena notar, ao mesmo tempo, que o absurdo, encarado até aqui como conclusão, é considerado neste ensaio como um ponto de partida. É importantíssimo que eu verifique aqui para vocês, diga aqui para vocês, que o estrangeiro é o ponto de partida do absurdo. O estrangeiro é onde nós temos a figura do homem absurdo, nihilista, indiferente, desprezível, chamado Meursault. Meursault é apático, Meursault é apolítico, Meursault não quer saber de nada e de ninguém, tem interesses próprios, é egoísta, é niilista, não acredita em absolutamente quase nada, é tão indiferente quanto o próprio universo. Que é brilhantemente como o Camus termina O Estrangeiro, quando Meursault, preso, observando a janela, o céu, ele diz, né, nessa terna noite, né,
eu sou tão indiferente, né, quanto o universo, né? Esse céu, né, esse universo que me é tão indiferente, né? O universo é completamente indiferente às nossas dores. Saturno, Urano, Netuno, as estrelas não querem saber se a gente está bem, se a gente está feliz, o que a gente está fazendo, o que a gente está comendo, quem a gente se relaciona e por aí vai. Os planetas continuam suas órbitas, as estrelas nascem e morrem, a vida no universo segue sem a mínima importância para nós, seres humanos, né? Só que tem um problema. Nós temos consciência dessa indiferença. E nós temos o apetite de clareza. Nós queremos conhecer, nós queremos saber, nós queremos conhecer, né? E aí reside o problema fundamental do ensaio também, né? Entre esse apetite de clareza que nós temos e esse silêncio que o universo nos diz, nos traz, né? Eu pergunto aos céus o que ele é e ele me responde com o silêncio. E o Camus finaliza. Nesse sentido, pode-se dizer que meu comentário tem muito de provisório. Não é possível prejulgar a posição que ele assume. Só se encontrará aqui a descrição, em estado puro, de um mal de espírito. Por ora, nenhuma metafísica, nenhuma crença está presente aqui. Estes são os limites e a única escolha assumida por este livro. Este é o alerta definitivo que o Camus nos traz, né, em sua obra, para nos verificar que é uma sensibilidade apresentada aqui. Por isso que o Camus enumera o absurdo. Não é possível categorizá-lo, conceituá-lo, não é possível apreendê-lo, só senti-lo no coração, né? Camus vai dizer aqui, pensar é se atormentar, né? Bom, a gente parte para um outro momento, né, que é definitivamente as interpretações, né? A gente busca definir, através do gênero de ensaio, o misticismo como interpretação da realidade presente, né? O Camus tenta falar sobre isso diversas vezes. E o misticismo é um apelo desesperado pela tomada de consciência. Quanto a isso, né? Quanto a essa tentativa que o Camus faz através do próprio mito de Sísifo, nós temos 3 escolhas, né? 3 momentos que a gente separou aqui para designar para vocês, ok? O primeiro deles é o João Paulo Sartre, né? Filósofo bastante conceituado, amigo, né? Amigo do Camus. Se conheceram em 1943 na peça As Moscas, mas antes desse conhecimento pessoal que os dois tiveram, oi, meu nome é Camus, né? Oi, meu nome é João Paulo Sartre, nós tivemos um momento em que os dois conhecem a obra um do outro. Se o Camus faz críticas pesadas à náusea e gosta de O Muro e faz críticas posteriores ao que viria a ser o movimento existencialista, por assim dizer, né? Não é curioso. No mito de Sísifo, nós não temos uma crítica direcionada ao Sartre, porque o Camus não conhece ainda o Sartre pessoalmente, não é amigo do Sartre pessoalmente. O livro é escrito em 42. A crítica que o Jean-Paul Sartre faz ao Estrangeiro e ao mito de Sísifo é de, salvo engano, fevereiro de 1943. Eles ainda não se conheciam. E é então, né, que na seguinte obra, Situações 1, né, que é um apanhado de várias e várias críticas literárias, né, o Jean-Paul Sartre
e escreve o texto Explicação de O Estrangeiro, né? Jean-Paul Sartre faz críticas e elogios, lógico, né? Ao mesmo tempo em que afaga, apedreja, né? Por que não? Todo bom intelectual faz críticas assim, né? A mão que afaga é a mesma que... Ao dizer, por exemplo, que O Estrangeiro, né, que acabou de sair nas prensas, obteve um êxito muito grande, que era um sucesso extraordinário, uma produção literária da época, que muito se ainda falaria sobre O Estrangeiro, né? Essa obra que fala sobre o sol, sobre o mar, a primavera, né? E, claro, ele começa a realizar a crítica literária, né, em relação ao Meursault e as situações que são apresentadas ali, né? Ele faz uma breve análise sobre a história em si, um resumo, né? E diz ao final, né, uns decidem se é um tonto, um pobre tipo. Outros, mais inspirados, dizem é um inocente, né, sobre a questão do Meursault ter matado um árabe ou não. Há essa relação dicotômica. Um tonto, um imbecil, né, um tonto, ou um inocente, aquele que tem tá de certo modo entranhado uma certa inocência no Meursault, mas que não retira de forma nenhuma sua postura de assassino. E é claro que o Jean-Paul começa a falar sobre o mito de Sísifo. Como ele ainda não conhece o Camus, né? Ele não vai chamar de amigo e nem vai chamar de Camus. Ele chama de o Senhor Camus, né? Eu tenho a edição em espanhol, então é El Senhor Camus, né? No mito de Sísifo, né? Aparece alguns meses depois, né? E aí ele faz, né, alguns comentários sobre a obra, né? Claro, se no Estrangeiro nós temos uma personagem que não é boa, nem má, nem moral, nem imoral, né, completamente diferente, né? As categorias não se aprumam no Meursault, né? Nós temos que verificar, né, que agora o Camus vai se utilizar de certos nomes, certas figuras do próprio mito, né, para falar sobre a sua filosofia, né? E aí é o momento em que ele fala o impulso do homem diante do eterno e o caráter finito da sua existência, né? O Sartre vai dizer: a absurdidade primeira põe em manifesto todo o divórcio entre as aspirações do homem na unidade, no dualismo insuperável do espírito e da natureza. Parece que o Sartre leu, de fato, né? Não é uma crítica meia boca. Ele, de fato, leu os dois livros, né? Vai falar das relações com Pascal, vai dizer que, de fato, o Camus é um nietzschiano, percursor de uma tradição de moralistas franceses, né? E que deve muito ao maior deles, Pascal. Então, esse vai ser a grande crítica que o Sartre vai realizar ao mito de Sísifo, a interpretação que o Sartre vai ter de um mito de Sísifo. Inclusive, dizendo que o senhor Camus cita em seus textos Karl Jaspers, Martin Heidegger, Soren Kierkegaard. E aí o Sartre vai dizer: parece que não compreendeu bem eles, né? Parece que de alguma maneira não compreendeu esses que vos falam. Amanhã a gente vai verificar isso com mais calma, certo?
por se tratar de um ensaio, de fato, o Camus ele não tem uma obrigação de... Fala, Otacílio. Meu querido, me tire já de antemão, de tudo que você já está explanando até agora, inclusive nesse em particular, se a separação de Camus e de Sartre foi por conta também de um assunto do movimento socialista, que o Camus defendia e Sartre não. Daí foi a causa principal do afastamento dele e do Sartre, foi realmente isso? Otacílio, exatamente. Os dois nunca tiveram uma amizade muito fácil, né? O temperamento do Camus não era muito bom, do Sartre também muito menos, né? Então sempre foi uma amizade muito complicada. Mas que o Sartre tinha um grande apreço pelo Camus, queria que o Camus fosse um herdeiro da sua filosofia, Camus, herdeiro da filosofia sartriana, né, por assim dizer. E o Camus queria trilhar o seu próprio caminho, fazer suas coisas e tal, etc., e não ser atrelado ao movimento do Sartre, ou o Camus, amigo do Sartre, Camus, existencialista sartriano, apesar de estar sempre ali com o Sartre, com a Beauvoir e por aí vai. A discussão deles dois ocorre em 51, quando o Camus lança o Homem Revoltado. O Homem Revoltado é um texto que critica o comunismo, que critica o totalitarismo, enfim, todas essas figuras. Mas, em última análise, critica Stalin. Para o Partido Comunista Francês, para os intelectuais comunistas da época, e aí lê-se, claro, Sartre e tantos outros que estão ali, isso é inadmissível, porque a direita aplaude o homem revoltado. A direita gosta do homem revoltado, né? E aí cria-se um problema, porque o Camus sempre foi de esquerda, sempre se considerou de esquerda. Só que o Camus é uma esquerda, eu diria, aos moldes, e eu posso até estar errando aqui, peço perdão a ele, seriam ao moldes de uma social-democracia, como se fosse uma democracia reformista, uma esquerda que busca tentar reformar as coisas que estão ali e tal. E o Sartre é o oposto, comunismo soviético stalinista, né? Revolução, toda aquela coisa toda. E aí eles discutem porque um dos membros, né, do Tempos Modernos, que era a revista do Sartre, faz uma crítica muito pesada, por assim dizer, ao Homem Revoltado, dizendo que o Camus não tem compromisso com a história, que o Camus não tem conhecimento acerca filosófico para falar sobre Marx, Hegel, e seja lá o que for, que o Camus é um pseudo-intelectual, enfim, aquelas coisas todas que deixam qualquer um fora de série. Só que o Camus entende que aquilo não é uma crítica daquele ao Camus, mas sim do próprio Sartre ao Camus. E ele fica extremamente magoado com isso, porque ele queria que, de fato, fosse o Sartre que estivesse falando aquelas coisas e não usasse um intermediário para isso. Os dois rompem publicamente com a sua amizade por conta disso, nunca mais se falam, né? Camus morre em 60, Sartre morre em 80, né? Conta-se muito que nos últimos momentos de vida o Sartre até tem uma certa culpa, digamos assim, e aí a própria Beauvoir diz que isso é mentira, que na verdade ele já estava um tanto quanto senil, doente, né, e que esse tipo de afirmação não pode ser feita, mas o que dá a entender por boatos e rumores é que antes de morrer, Sartre, em 1980, né, 1979, 80, já tinha entendido que, na verdade, o Camus estava certo. Né? Que o Camus estava certo, que aquele modelo político não tinha como mais tempo de vida, que não era o mais correto, enfim. Né? Então,
eles dois se separam em 51, né? E o que a gente observa de 1951 até a morte do Camus em 1960 é tiro de grosso calibre, né? Um atirando no outro pelas vias da literatura e do teatro, né? Sartre e Camus, mesmo depois do fim da amizade em 51, ainda vão produzir indiretas um para o outro, né? Então, é assim que termina. Foi uma briga política, de fato, né, um desentendimento político. Não que eles estivessem de lados opostos, né, mas o Camus tinha uma crítica muito pesada ao comunismo, né, e uma crítica que não era tolerada no momento, nem mesmo pelo amigo dele, Sartre, né. Então, essa é a discussão principal deles dois. Foi publicizado isso, né? Apareceu nos jornais, enfim, apareceu em tudo quanto é canto que se pode imaginar a discussão deles dois sobre isso. Trocaram publicações né, em jornal, enfim, foi bem pesado, mas basicamente por conta disso, né? E o Sartre, né, tem em situações esse momento de falar sobre o Camus, né, o estrangeiro e o mito de Sísifo. Ele ora critica, ora fala bem, né? E de fato ele entende o compromisso que o Camus tem político, ele entende o compromisso literário, né, que o Camus de fato escreve muito bem, né? Mas tece alguns comentários em relação a algumas questões que envolvem filosofia, né? E propriamente falando, né, de fato, e isso a gente vai demonstrar amanhã, o Camus tira muitos exemplos sobre esses filósofos, o Heidegger, o Kierkegaard, né, e tantos outros, e critica de uma maneira não tão profunda, né? Talvez esse fosse o objetivo, apenas cutucar, né? Mas é como se, de fato, o Camus bota todos eles numa bola e diz, essa bola tentou produzir algum tipo de resposta ao absurdo. Ora, saltando, como Kierkegaard faz, ora, tentando responder o absurdo, ou ignorando o absurdo, ou convivendo com o absurdo, né? Como se fosse parte natural da existência, né? Para o Camus, o absurdo é o escândalo maior, né? Porque, ao final de uma vida absurda, sempre estará a morte. E qual é o grande problema em relação à morte? Que nós não conseguimos vencê-la. Nós sempre vamos morrer. E aí é que nasce todo esse confronto entre esse apetite que eu tenho de conhecimento e de vida, quanto mais eu vivo, mais eu quero viver, e a morte que está batendo ali na minha porta e dizendo, ei, bora. Por isso Sísifo é tão importante para o Camus, porque a morte bate 2 vezes na porta do Sísifo. E o Sísifo engana a morte 2 vezes, né? Uma vez já seria incrível, que dirá 2, né? Bom, de fato, esse é o posicionamento, né, que o Sartre tem em relação ao Camus, mas tudo bem, os dois continuam, entendem como críticas, de fato, é o Sartre que está escrevendo, né? Enfim, tudo bem. O que o Camus não vai gostar posteriormente é o Sartre usar uma procuração, né, para falar mal sobre o homem revoltado. Bom, o próximo que a gente vai verificar aqui no Interpretações é o Manuel da Costa Pinto, né, jornalista brasileiro, crítico literário, tem uma profunda ligação com a obra camusiana e trouxe para o Brasil vários eventos, obras, traduções, novidades, tudo que vocês imaginarem aí nesses últimos
sei lá, acho que uns 30, 25 anos, mais ou menos, o Manuel da Costa Pinto trouxe prefácio, edições especiais, edições que não existem lá fora, e ele trouxe, compilou, fez alterações, enfim. Manuel da Costa Pinto, ele é jornalista, crítico literário, né? Sempre está com a gente nos eventos, né? Participou da ENEPAC 2021, tive o prazer de entrevistá-lo, e agora, no 80 Anos Absurdo, ele vai fazer uma apresentação também sobre o estrangeiro, né? Então, tem essa figura extraordinária que a gente tem acesso, né? E a interpretação dele, ela é muito mais elogiosa, tanto é que é um elogio do ensaio, né, o nome da obra que ele tem, né? Albert Camus, um elogio de ensaio, né? É uma obra de conclusão, né? Ele parte da tradição do ensaio francês, o Manuel da Costa Pinto, né? O livro é separado em 2 momentos, por assim dizer, né? Ele separa em primeira parte a poética do ensaio, em que ele de fato vai falar sobre o nascimento do ensaio, como surgiu como obra de gênero literário, quais são os maiores nomes, um certo deslocamento da posição de ensaio filosófico e tratado, que a gente vai reparar ali no Lukács e no Adorno, né, nos marxistas do século XX, em uma tentativa clara de tentar dialogar com o maior número possível de pessoas através do ensaio, né? E não mais com aquele tratado, com aquele texto de filosofia, seja ele marxista hegeliano, mais duro, mais complicado, né? E aí, claro, o que nos interessa mais nesse livro, né, é a segunda parte dele, que é Camus ensaísta, que é separado em a ficção moralista e da literatura ao ensaio, que é justamente quando o Camus faz essa transição, né? Por que o Camus escreve um romance, né? Vamos dizer assim, um romance, o Estrangeiro? Por que ele não continua fazendo romance? Né? Por que ele não faz um romance chamado O Mito de Sísifo? E aí usa uma personagem principal, fala das relações mitológicas e tal, e tal, tal. Ele escolhe o ensaio, né? Ele escolhe propriamente o ensaio. Por que ele não faz uma peça, O Mito de Sísifo? Peça, 5 atos. Por que ele escolhe Calígula para representar, né? Tudo isso tem uma razão e um porquê. Justamente porque o Camus não faz nada, né, sem pensar pelo menos umas 35 vezes em relação ao que ele está propondo, né? O Otacílio está falando aqui no chat. Na obra de Camus existe algumas referências a Michel Montaigne, pois percebemos muita coincidência entre ambos, inclusive o cheio de ensaio, que inclusive Montaigne acreditava sua criança. Exato, Otacílio, de fato. Camus gosta muito do Montaigne, né? Camus é um dos herdeiros, por assim dizer, desse gênero de ensaio que o Camus vai dominar muito bem ali no século XX, um ensaio poético através do verão e núpcias, né? E posteriormente com o mito de Sísifo, depois com o homem revoltado, né? Então ele tem esse domínio sobre o ensaio ali presente, né? Isso muito, Otacílio, pela formação que o Camus tem, que ela não é uma formação só filosófica, ela tem uma formação também voltada para letras. Por isso que o Camus, ele é um filósofo que sabe escrever, né, literatura. É interessantíssimo isso. E a gente parte, obviamente, aqui para o que mais interessa dentro do livro, né? Esse livro, né? É um elogio do ensaio, do Manuel da Costa Pinto. Ele vai falar no capítulo 2, né? Na parte 2 do Caminho Ensaísta, né? Em momentos em que ele vai falar sobre a obra, né? Início da obra, por exemplo, que é justamente o que eu estava falando agora.
Síntese a partir da qual poderíamos reler seus ensaios em função das reminiscências que explicariam um tom subjetivo de textos não ficcionais, como Núpcias e o Verão. Núpcias e o Verão, por exemplo, são ensaios em que o Camus é a personagem principal, né? Ou a falta de sistematicidade de seus livros filosóficos, como O Mito de Sísifo e O Homem Revoltado, ambos permeados por imagens fantasmáticas do passado, ecos de leitura que fazem de certos personagens literárias. Por exemplo, no Mito de Sísifo nós temos Dom Juan. Dom Juan é uma personagem literária, né, que o Camus vai falar sobre. Kirillov também é uma personagem literária do Dostoiévski, que o Camus vai falar sobre no Mito de Sísifo. Então, não é só o mito que o Camus pega no ensaio, mas também figuras presentes da literatura. Presenças, e no Homem Revoltado é o Ivan Karamazov. Presenças tão importantes em seus raciocínios quanto um Hegel, um Nietzsche ou um Russell. É sempre perigoso especular sobre um livro inacabado. Temos um exemplo disso na obra própria do Camus, o manuscrito A Morte Feliz, né? Que era o que eu tinha falado, mas isso aqui propriamente não interessa para a gente já parte aqui para La Fiction Moraliste, né? Que é também sobre Le Premier Homme, né? Bom, é mais sobre o primeiro homem, do traço da literatura, né, da mudança da literatura, né, para o ensaio propriamente falando, né, e como o próprio Camus, do ensaio Mito de Sísifo, falará também sobre literatura, né, o que é importantíssimo ressaltar, né, o Camus, no Mito de Sísifo, também falará sobre literatura, né. Por exemplo, nesse momento em que o Camus elege os grandes romancistas filósofos, né, por assim dizer. No Mito de Sísifo, o Camus fala: os grandes romancistas são romancistas filósofos, isto é, contrário de escritores de tese. Assim, Balzac, Sade, Melville, Stendhal, Dostoiévski, Proust, Malraux, Kafka, só para citar alguns, a escolher que eles fizeram de escrever em imagens em vez de escrever em raciocínios. É indicadora de um certo pensamento que lhe é comum na persuasão da inutilidade de todos os princípios de explicação e na convicção da mensagem instruída da aparência sensível, né? Então, o Manuel da Costa Pinto, no Elogio do Ensaio, faz uma interpretação do ensaio Mito de Sísifo muito dessa transição, né, que o Camus faz entre a literatura e o ensaio, né? E como eu disse para vocês, é elogiosa, né? Aqui o Manuel da Costa Pinto está elogiando o Camus, suas posições, né? Sua forma de lidar com o que está sendo escrito e sua capacidade, né? Sua capacidade de escrever, né? Sobre ensaios, né? Então, completamente elogiosa, por assim dizer. Bom, a próxima pessoa que a gente vai realizar a interpretação aqui é a psicóloga, doutora Verena, nome complicado, Kast, né? Respeitada mundialmente, né? A psicóloga junguiana nos traz seus trabalhos e estudos um Sísifo com suas variações e com o arquétipo da repetição infinita presente no pensamento de Jung. Outra coisa que a gente precisa dizer aqui, o arquétipo, né? E aqui eu não vou falar de forma nenhuma como especialista em Jung, porque a única coisa que eu li de Jung foi o nome dele. O que a gente transmite aqui, né, a única coisa que eu sei do Jung é um filme chamado A Questão do Método, só isso. E o negócio do consciente coletivo, né, que eu acho interessante. Mas, enfim. A Kast,
apresenta o Sísifo nas suas variações através da ótica da psicologia junguiana, ok? Mas, mesmo assim, ela também utiliza o exemplo do Camus, né? Ela utiliza o mito de Sísifo do Camus, né? Ela acha interessante também, porque bate muito com o arquétipo da repetição infinita. Se, né, o Sísifo apresenta esse arquétipo da repetição infinita, o Camus, no mito de Sísifo, no ensaio, fala, por exemplo, acerca da rotina. E aí eu peço licença aqui a Cast, né, para mostrar um vídeo aqui para vocês, tá, sobre a descoberta absurda. É um vídeo de uma americana que ela fez para um trabalho de escola, né? E o que acontece é que na época a gente viu esse vídeo, achou bem interessante e pediu para esse rapaz legendar, o Glauber. A gente pediu para o Glauber legendar. E aí ele botou no canal dele, né, legendado. Então, a gente sempre tem a disponibilidade de ver, né? Mas, de certa forma, é uma apresentação, né, audiovisual acerca da descoberta do absurdo, que bate muito com esse arquétipo da repetição infinita. E aí aqui dá para vocês verificarem, né, como isso funciona, ok? Vamos lá. Rising, streetcar, 4 hours in the office of the factory. Meal, streetcar, 4 hours of work. Meal, sleep, and Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, according to the same rhythm. This path is easily followed, most of the time. Albert Camus, The Myth of Sisyphus. Albert Camus was an Algerian-French author and philosopher, and born in the year 1913. He is often placed in association with existentialism, regardless of his rejection of the categorization. Perhaps Albert's most controversial and popular idea was the idea of discovering the absurd. Camus challenges society and questions the existence and importance of the meaning of life. Forces people to rethink about their daily routines and the reason for their everyday actions. He forces people to discover the absurd. That is built off of routine. Billions of people will continue to strive for excellence or the American dream as they unknowingly walk through specific robot-like tasks each and every day. But one day, the why arises and everything begins in that weariness tinged with amazement. Begins. This is important. Weariness comes at the end of the acts of a mechanical life, but at the same time, it inaugurates the impulse of consciousness. Albert Camus, The Myth of Sisyphus.
action. Rising, streetcar, 4 hours in the office of the factory. Meal, streetcar, 4 hours of work. Until we ask why, we cannot be freed from this continuous cycle. Streetcar, 4 hours in the office of the factory. This society that is built on streetcar, 4 hours of billions of people will continue to strive for excellence and nightmare. Streetcar, 4 hours in the office of the factory. Robots Friday, such every day, 4 hours in work. Until we ask why, we cannot be freed from the continuous cycle of meaningless action systems. Friday, Saturday, according to the same rhythm. This path is easily followed, most of the time. Então, pessoal, parece ser um trabalho de escola, faculdade, alguma coisa do tipo, que a Sidney, né, Sidney Lupton, né, fez aí, né? Interessante, né? Interessante porque ela pega justamente uma parte muito essencial do mito de Sísifo, né? Que é quando o Camus fala da sociedade maquinal, da vida maquinal, da repetição, da rotina, no exemplo mais clássico de todos, que é o trabalho inútil, né? Que é também o grande mote aqui presente, né? Quando ele fala assim, que é justamente essa parte ipsiliteri que ela usou aí. Só que antes dessa parte tem a parte que a gente pode tatuar em qualquer parte do corpo ou adesivar, né, no para-choque do caminhão não, porque o diesel tá caro, nem na bicicleta. Cenários desabarem é coisa que acontece. Tem essa frase, né? E aí o Camus fala, acordar, bonde, 4 horas, escritório, blá, blá, tudo isso que ela disse, né? Um belo dia surge o porquê e tudo começa a entrar numa lassidão, tingida de assombro. Começa, isto é o importante. A lassidão está ao final dos atos de uma vida maquinal, mas inaugura ao mesmo tempo um movimento da consciência. Ela o desperta e provoca sua continuação. A continuação é um retorno inconsciente aos grilhões ou é o despertar definitivo? Depois do despertar vem, com o tempo, a consequência, suicídio ou restabelecimento. Então, definitivamente, o Camus exemplifica, né, muito bem, através dessa parte, né, como ocorre essa descoberta, essa conscientização do absurdo, né? Então, se vocês tiverem interesse aí em verificar, né, a obra, né, é só deixei o link aí no chat, né, caso vocês queiram compartilhar alguma coisa do tipo, tá ok? Bom, agora vamos dar continuidade lá à cast, né? Deixei lá a diva sozinha. Pronto, sorriso maravilhoso. Bom, o livro dela, né? Que é esse aqui, né? Tá um pouco emborrado, mas enfim, tá aqui, né? Que é esse livro que eu vou mostrar aqui. Pronto. É melhor aparecer aqui. Pronto, esse livro aqui, ó, pela Cultrix, Sísifo, Vida, Morte, Renascimento através do arquétipo da repetição infinita, tá? Vocês podem conseguir esse livro na Amazon, né? Na Amazon, tá? Acho que está bem barato, salvo engano. Eu sou o tipo da pessoa que deixa o Jeff Bezos mais bilionário do que ele já é, porque eu só indico lá. R$18, né, para vocês terem uma ideia, tá? R$18. Hoje, se você comprar hoje, mas o preço comum é R$40, mas está de 55% de desconto. R$18. É um livro bacaninha, curto até, pequenininho, tem o quê? Deixa eu ver, 140 páginas? 136 páginas, tá? Que a Cast vai falar sobre o mito de Sísifo. Ela vai falar do Sísifo mesmo, certo? E como esse Sísifo
foi apresentado a ela através de um bordão, de uma frase que ela escutou quando ela era adolescente, criança, que isso marcou muito a vida dela. Trabalho de Sísifo. Ela escutou isso e achou interessantíssimo, né? Pô, o que é que isso quer dizer, né? O que é que significa um trabalho de Sísifo? E aí ela fez essa investigação, utilizando aí do Jung, né, do arquétipo, para falar sobre o Sísifo. E aí ela utiliza Homero, faz Odisseu contar de sua viagem pelo inferno. Também vi Sísifo, extenuando-se e sofrendo, empurrava um bloco imenso com ambas as mãos. Na verdade, ele o arrastava até o cume, sustentando-o com os pés e as mãos. Mas quando estava a ponto de finalmente atingir o alto do morro, o peso exercido o impedia para baixo, novamente. Então a pedra impiedosa rolava para o vale. Entretanto, ele reiniciava o trabalho e empurrava, a ponto de ter o corpo banhado de suor ao redor de sua cabeça. Porém, pairava uma nuvem de poeira, né? Essa é a visão que o Odisseu tem quando vai aos infernos, né, sobre o Sísifo, que o Homero escreve, né? E aí a Cast fala: essa parte do mito universalmente conhecida transmite, em primeiro lugar, a experiência do esforço enorme, da mobilização intensa e da permanência junto a essa pedra, mesmo que o objeto pretendido não possa ser alcançado. Daí resulta, portanto, essa eterna repetição. No mito, um castigo dos deuses. O mito de Sísifo, como todos os mitos ainda presentes, expressa uma experiência fundamental da existência humana, um aspecto da vida e do ser humano. De fato, por isso que eu disse para vocês que o Sísifo, ele é uma escolha tão consciente assim do Camus, né? E aí eu recorro mais uma vez aqui aos áudios visuais aqui da vida, né? Porque agora vocês tiveram a noção do Sísifo através do Homero. Vocês têm a noção do tradicional, né? Mas vamos escutar a história toda do Sísifo para vocês perceberem de fato por que ele é o escolhido para ser, né, representar o mito de Sísifo do Camus, ok? A gente vai passar aqui, e aí eu vou deixar o link também na descrição, aí no chat, certo? Do canal Foca na História. É bonitinho, é uma foca com um negocinho de história, fantástico. A série Mitologia Grega em Quadrinhos. O nome do vídeo é O Mito de Sísifo, o Homem que Enganou os Deuses, ok? Eu vou botar aqui para vocês o link no chat, ok? E aí vou passar para definitivamente a gente ter essa noção da história do Sísifo, por qual motivo, razão, o Camus escolhe o Sísifo como esse herói absurdo. Na antiga e gloriosa cidade de Corinto, reinava um homem extremamente ardiloso. Seu nome era Sísifo. Ele era, provavelmente, o homem mais esperto de seu tempo. Sim, o mais esperto, mas certamente não era o mais sábio. Sísifo era descendente direto de Prometeu, o titã que ousou se envolver em assuntos que só diziam respeito a Zeus, e por isso ele pagou um alto preço. E assim como seu ancestral. Só uma curiosidade, né, sobre essa relação do Sísifo com Prometeu, né? Para quem não está lembrando, ou alguma coisa do tipo, ou até mesmo para utilizar aqui de forma didática, o Prometeu é aquele que rouba o fogo, né? Rouba o fogo dos deuses, né? E entrega aos homens, né? O que é uma mitologia que significa aí o conhecimento, coisas do tipo, né? E aí existe essa relação entre o Sísifo e o Prometeu, né?
A título de curiosidade, pessoal, no Homem Revoltado, o Camus fala sobre o mito de Prometeu, ok? Então, vocês percebem que existe uma certa ligação aí própria entre o mito de Sísifo e o mito de Prometeu. Sísifo decidiu interferir nos assuntos dos deuses. Ele foi testemunha do rapto da jovem e bela Égina, que foi abduzida pela águia de Zeus, e percebeu que poderia tirar alguma vantagem desta situação. Apesar de ser rei de uma cidade gloriosa, Corinto sofria com escassez de água potável, e a jovem Égina era filha de Asopo, um deus rio, que se encontrava muito triste com o desaparecimento de sua filha. Sísifo foi até o deus fluvial e disse: Eu sei do paradeiro da sua filha, mas esta informação tem um custo. Quero em troca que o senhor crie uma nascente de água para abastecer o meu reino. Asopo aceitou a proposta de Sísifo e criou uma nascente da mais pura água mineral. E assim, Sísifo lhe revelou tudo o que sabia sobre o paradeiro de sua filha. O rei agora estava satisfeito, pois esta nova nascente traria fartura e ainda mais prestígio para sua cidade. Zeus, o Senhor Supremo do Olimpo, ficou extremamente furioso com a delação de Sísifo e ordenou que Thanatos, também conhecido como a personificação da morte, encontrasse Sísifo e ceifasse sua vida. Algum tempo se passou, até que Sísifo foi surpreendido pela chegada de Thanatos em seu palácio. Mas de sua mente rápida e ardilosa, uma ideia lhe veio à cabeça quase que imediatamente. Ele se dirigiu à morte e disse: Então parece que chegou minha hora. Não esperava morrer tão jovem, mas confesso que fui surpreendido com o vosso esplendor. És de fato uma divindade magnífica, e saiba que dos vários deuses que já conheci, poucos têm um porte tão distinto e elegante. E por isso, antes de partir, gostaria de presenteá-lo com alguns adornos, que tornará sua presença ainda mais magnífica. Pois, para mim, tais joias não terão mais serventia. Thanatos ficou lisonjeado com tantos elogios e decidiu aceitar os presentes, pois não estava acostumado a ser recebido com tanta cortesia. Sísifo lhe colocou um par de pulseiras de prata e um colar, mas aquilo, na verdade, eram grilhões e uma coleira. O rei de Corinto havia feito o que até então parecia impossível. Ele conseguiu enganar a morte e ainda fez de Thanatos seu prisioneiro. O tempo passou e ninguém mais morria. O reino de Hades não recebia novos súditos. Nas antes lotadas margens do rio Aqueronte, Caronte o barqueiro não encontrava mais passageiros para fazer a travessia. As guerras, promovidas pelo deus Ares, não lhe davam mais prazer, pois ninguém morria. Tomado pela cólera, o deus da guerra se dirigiu a Corinto e derrubou a porta do palácio e rompeu as correntes que aprisionavam Thanatos. Livre de seus grilhões, o deus dos mortos não tinha dúvida de qual seria a primeira alma que ele iria buscar, e partiu à procura do rei para concluir a missão imposta por Zeus. Mas Sísifo já suspeitava que algo assim pudesse acontecer e orientou sua esposa que, caso ele falecesse de forma prematura, não prestasse os devidos serviços fúnebres devidos a um rei. Sísifo então se entregou pacificamente a Thanatos, que não hesitou em ceifar sua vida. Caronte já o aguardava para conduzi-lo até o Senhor do Submundo. As margens do Rio dos Mortos estavam repletas de almas, que já estavam na lista de Thanatos e só agora haviam sido buscadas. Ao chegar no reino de Hades, ele foi posto frente a frente com o Deus do Submundo, que parecia muito descontente. Após receber uma pesada censura por parte do grande deus, Sísifo pronuncia um discurso que já havia arquitetado mesmo antes de morrer. Nobre senhor do submundo, sei que agi mal contra o senhor e lhe causei prejuízos, mas esta não era minha intenção. Se soubesse que causaria algum dano ao grandioso deus do mundo dos mortos, jamais procederia desta forma. Apesar de estar em débito com o senhor, tenho uma súplica a lhe fazer.
Minha odiosa esposa se recusou a prestar os devidos ritos funerais a um rei que era tão querido por seu povo. A maldita me descartou como se eu fosse um cadáver de um cão. E por isso eu lhe suplico que me deixe retornar ao mundo dos vivos por apenas um dia, para que assim eu possa me vingar da minha esposa e organizar um funeral digno a mim e que honre o reino dos mortos. Hades concordava que tal situação era ultrajante e deu permissão para que Sísifo retornasse por apenas um dia ao mundo dos vivos. E após castigar sua esposa, ele deveria retornar a seus domínios. E Sísifo deu sua palavra que no final do dia já estaria de volta. Assim, Sísifo retornou a Corinto e lá ele reencontrou sua amada esposa e com ela fugiu. E desta forma, Sísifo enganou a morte pela segunda vez. Escondido dos deuses, Sísifo viveu uma vida longa e chegou até a mais tardia velhice, até encontrar seu inevitável fim. E neste reencontro com Thanatos, sua esperteza não poderia mais ajudá-lo. Ao retornar ao submundo, Hades o enviou para o Tártaro, o lugar para onde eram enviados os homens que cometiam graves pecados contra os deuses. E lá, ele recebeu um suplício terrível. Sísifo era obrigado a rolar uma pesada pedra a partir de uma planície até o alto de uma montanha. Mas sempre que chegava perto do cume, a pedra rolava de volta até o ponto de partida. E assim, Sísifo tinha que reiniciar seu trabalho novamente, novamente e novamente, por toda a eternidade. É isso, né? Bom, é definitivamente a explicação mais didática possível, né, que a gente pode ter em relação ao mito de Sísifo, e depois disso vocês entendem por que o Camus gosta do Sísifo, né? Sísifo consegue enganar 2 vezes os deuses, né? Como diz ali no comecinho do vídeo, o Sísifo é ardiloso, mas não é sábio, porque se o Sísifo fosse sábio, ele respeitaria os deuses, né? Mas, enfim, é justamente esse mito arquétipo, né, como a Cast vai falar, tão importante, fundador, né, que vai trazer essa noção de repetição, né, para nós. E isso é uma coisa que está presente na nossa sociedade. A repetição, né, como vocês viram no vídeo lá, né, como vocês verificaram aí também, né? Então, essa repetição ela vai estar sempre presente nas figuras, personagens, né? Na nossa vida cotidiana. Para encerrar o Sísifo, deixa eu só... Para encerrar o Sísifo, né? Eu deixo essa frase com vocês, que ela é definitivamente a frase final, né? A frase final do mito de Sísifo é o último parágrafo que o Camus vai falar, né? Deixa o Sísifo na base da montanha. As pessoas sempre reencontram seu fardo. Mas Sísifo ensina a fidelidade superior que nega os deuses e ergue as rochas. Também ele acha que está tudo bem. Esse universo, doravante sem dono, não lhe parece estéril nem fútil. Cada grão dessa pedra, cada fragmento mineral dessa montanha cheia de noite, formam por si só um mundo. A própria luta para chegar ao cume basta para encher o coração de um homem. É preciso imaginar Sísifo feliz, né? E assim encerra-se o ensaio, o mito de Sísifo, né? Bom, queria agradecer, né, demais a vocês por esse primeiro dia. Adorei, foi muito, muito, muito bom, né? Nós tivemos aqui as linhas de interpretações do Sartre,
do Manuel da Costa Pinto, da Cast, vimos sobre o mito de Sísifo mesmo, como ele se constitui, algumas variações, né? A história mais famosa, né? Essa relação com a chamada trabalho de Sísifo, e por aí vai, e algumas outras curiosidades e coisas do tipo. Amanhã, estamos aqui neste mesmo horário, às 8 horas da noite, começaremos 8 horas em ponto, e aí nós vamos entrar no ensaio O Mito de Sísifo. Nós vamos, de fato, adentrar o ensaio O Mito de Sísifo, e aí a coisa vai ficar um pouquinho mais profunda e pesada, mas, com certeza, vocês sobreviverão, né? Assim como todos nós, ok? Quero mandar um abraço, vou só tirar uma foto aqui de vocês, não precisa aparecer na câmera não, mas para aparecer nas redes sociais, para dizer que vocês são maravilhosos. Pronto. Bruno, boa noite, tudo de bom aí nos Estados Unidos. Franklin, boa noite, também se cuide, né? Grande meu irmão Clayton, boa noite, obrigado pela presença. Ana Angélica também, boa noite, se cuida, obrigado pela presença. Alisson, grande Alisson, obrigado demais pela presença, né? Raquel também, muito obrigado pela presença, ok? Vocês que ficaram aqui até o fim comigo. Quem saiu no meio, também um grande abraço, né? O Otacílio estava com a gente até aqui agora, a Jael também estava com a gente até agora, né? E quem não assistiu ao vivo, né? A Juliana e a Rosiele, foram duas que me falaram que não iam poder assistir hoje, mas a gravação vai ficar disponível amanhã, tá certo? E amanhã, 8 horas da noite, vocês nos encontram, né, aqui no mesmo Bate-Canal, tá certo? Grande abraço, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais, viu?